Olá pessoal, sou Ana Maria, professora de arte dos segundos anos H e I do período noturno. Estou aqui hoje para reexplicar, tirar dúvidas e informar sobre o trabalho da aula apresentada no dia 19 de fevereiro de 2021 pela professora Márcia no Centro de Mídias. Sempre lembrando que vocês deverão assistir essa aula no Centro de Mídias, no setor repositório. Após assistir a aula, respondam ao quiz, aquela questão que ela fez durante a aula, que isso contará como presença. Nessa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é arte pública e o que são intervenções urbanas. Vamos lá. Arte pública, pessoal, é toda a arte que está junto ao público. Ela está em locais onde o público está, diferente da arte privada, que está no museu ou está na casa de colecionadores. A arte pública, ela tem uma função muito importante, é de estar compondo toda uma realidade social e sendo esteio, sendo alicerce urbano. As pessoas necessitam viver com arte, a arte faz parte da vida das pessoas e a arte urbana aproxima. Além do que, a arte urbana tem uma característica fundamental, que é justamente a de contestar e de mostrar a realidade como ela acontece, em geral, com as populações mais sofridas das grandes cidades. Aqui em São Paulo, a gente tem vários exemplos de arte urbana. Na Avenida 23 de Maio, nós temos uma intervenção muito linda, que são umas ondas, assim, que eu não tenho agora o slide para colocar, da artista Tomiotaki, quando ela fez umas ondas suaves, visando suavizar toda a estrutura, arredondar a forma daquela avenida que é tão comprida, 23 de maio. Quando vocês passarem por lá e verem umas ondas assim, lembre-se, a obra se chama Ondas da Tomiotaki. Aliás, ela é maravilhosa, mas não é só ela, tá, gente? Existem vários outros artistas. Então, dito isso, nós já vimos a diferença entre a arte pública, que é a arte que está onde o povo está, que é aquela arte que o povo pode interagir, que as pessoas podem interagir. Em geral, elas não estão em museu. As artes que estão em museu e em colecionadores são a arte privada. Agora, nós vamos ver o que é intervenção urbana. Gente, essa atividade de intervenção urbana, ela tem muito a ver tanto com a arquitetura como o urbanismo, mas o mais importante dessa arte não é a arte em si, mas sim a mensagem que ela passa. Nesse slide, por exemplo, nós vemos várias, eu vou aproximar, vou mudar um pouquinho, ó. Nesse slide, nós vemos várias garrafas gigantes de PET numa praia. O que ela está dizendo? O que essa arte nos leva a questionar? Nos leva a questionar se é interessante estarmos jogando as garrafas de PET e os lixos em geral num ambiente de praia, que é um ambiente público, que é um ambiente que deve ser preservado. Então, sendo certo que todas as pessoas que estão na praia, ao olharem as garrafas, terão a ideia de que ali não é um lugar de se fazer, de se jogar lixo, né? De se jogar lixo, de se jogar garrafas plásticas. Aqui, gente, nós temos um outro artista, ele está pintando uma moça no meio de um rio. Se vocês observarem, é uma ponte caída, tá? É um edifício que foi destruído e ali ele está desenhando uma face suave de uma moça para lembrar-nos e levarmos a refletir um contexto diria eu, de antagonismo entre a dureza do concreto e a suavidade do desenho. E o esforço que ele está fazendo, olha, ele está fazendo bem próximo ao rio, tá? Isso é uma intervenção urbana. Essa atividade tem tudo a ver com arquitetura e urbanismo, tá, gente? Afinal, o espaço urbano
serve para estimular os questionamentos. E a arte, não podemos esquecer, é uma forma de conversar com as pessoas sobre isso. Gente, essa próxima gravura eu vou mostrar ela mais evidente para vocês. Essa outra gravura, gente, é uma intervenção urbana que você tem o seguinte, olha, numa parede, no muro de concreto, o artista, no muro de concreto, o artista desenhou os braços, desenhou não, né? Formatou o braço de uma pessoa e as pernas, dando a impressão que as pessoas estão sendo massacradas pelo concreto, pelas construções. É uma forma de questionar, conforme se observa, essa pessoa era um morador de rua, né? Porque o que ele tentou representar foi um morador de rua que está deitado sobre um papelão, deitado e o concreto em cima. Não foi isso que o artista não jogou um concreto em cima de um morador de rua, calma. Ele representou o massacre que as grandes cidades impõem às pessoas que querem viver na rua, que aliás é um direito de viver na rua, tá? Olha, é uma manifestação. Aí eu defino aí para vocês, ó. Intervenção urbana é uma manifestação artística que consiste em criar interação com o objeto ou espaço público existente e propor um questionamento sobre o cotidiano. Justamente nessa arte, o artista visa questionar a posição das cidades em relação às pessoas que optaram em viver na rua, em não ter um teto, e não se enquadrar, digamos, no esquema social das grandes cidades e toda essa máquina, né, e toda essa matrix, como o pessoal fala, de trabalhar, estudar, ter casa, casar. Então, assim, tem pessoas que não querem viver assim, tem pessoas que querem ser livres, que querem viver nas ruas, que querem morar na rua, e até que ponto elas são livres para fazer isso, o que me questiona ao ver essa intervenção, tá? Então, assim como um instrumento de contestação, a intervenção urbana se tornou-se uma grande forma de artistas independentes mostrar o seu trabalho. Então, nós temos várias funções das intervenções urbanas, tá? Uma delas, além de questionar, além de deixar a cidade mais bonita, a mais importante é o questionamento mesmo. E não menos importante, né? Não dá para dizer que não é importante, é a forma de artistas desconhecidos aparecerem. Eles montam sua instalação e a partir daí eles ficam conhecidos para o mundo. Gente, existem diversas formas de intervenção urbana, várias formas do artista trazer a sua obra para levar sua obra onde o povo está. Mas a mais importante não. A primeira, todas são importantes. A primeira delas, que nós veremos hoje, é uma que vocês conhecem bastante. É o grafite. Gente, o grafite, ele pode ser escrito da forma que eu escrevi, grafite, ou vocês podem encontrar também escrito grafite, com TTI, tá? Ambas as formas estão corretas de se pronunciar em relação a essa forma de arte urbana. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaço público. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Essa é a forma popular, tá? Mas a forma que vocês devem gravar para o vestibular e para o Enem, que é uma forma de manifestação artística em espaço público. Existem relatos, gente, de Roma Antiga, os arqueólogos, eles conseguiram achar vestígio de grafite na Roma Antiga, o que dá a entender que desde aquela época as pessoas faziam sua arte em locais públicos, tá? Então, ela não é algo muito recente. Mas, a bem da verdade, no mundo recente mesmo, apesar dela ser oriunda do antigo Império Romano, em 1970 essa arte foi revivida, ela foi ressuscitada, digamos assim, por um grupo de artistas em Nova York, nos Estados Unidos.
Alguns jovens, gente, começaram a deixar suas marcas na parede da cidade. E algum tempo depois, essas marcas evoluíram para técnicas e desenhos mais elaborados. Foi aí que surgiu o grafite. O grafite, gente, ele está bem ligado com aquele movimento chamado hip hop, que é um movimento de jovens contestadores, também surgido em Nova York, nos Estados Unidos, na mesma época. Então, é um fato bem importante que o grafite se liga ao hip hop, porque ambas as manifestações têm a mesma finalidade, que é contestar e mostrar a vida dos guetos, dos menos favorecidos para as pessoas das classes mais altas. Foi o que deu visão às pessoas menos... as pessoas invisíveis, né? De Nova York antigo, as pessoas oprimidas. O hip hop e o grafite deram visão a essa população que até então era esquecida pela própria cidade. Gente, e no final dos anos 70, início dos anos 80, esse movimento veio para o Brasil e ela surgiu em São Paulo. E surgiu também como um grafite de rua, só que como uma arte importada, né? O que podemos dizer é que o grafite atual brasileiro, ele tem uma forma brasileira de ser, é abrasileirado, tá? Então, nós temos essa arte muito, mas muito peculiar mesmo. É uma arte que é uma arte que nós podemos apreciar e ver como ela se desenvolve de forma diferente em nosso país. Gente, agora eu vou explicar para vocês a diferença entre grafite e pichação. O grafite, como eu falei, é uma arte. O grafiteiro, ao fazer sua obra, ele faz um projeto. Ele conversa com o dono dos edifícios, com o dono do muro, com o dono do espaço onde ele vai desenvolver seu trabalho. Ele conversa, ele tem uma licença, ele tem uma autorização de uso daquele local. O pichador, ele é um marginal em relação à arte, tá? Ele está à margem da arte. Inclusive, gente, a pichação, ela não tem organização, ela não tem licença para ser feita, ela é uma forma de invasão da propriedade alheia, já que você está desenhando, escrevendo em um local em que você não foi autorizado. Então, eu quero dizer o seguinte, que a pichação é ilegal ao passo que o grafite é legal. Inclusive, gente, no Brasil, a pichação é considerada vandalismo, é uma contravenção, e crime ambiental. Então, ela é considerada vandalismo, que é uma contravenção penal, e um crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605 de 98. É uma lei que define os crimes ambientais, e dentre os crimes ambientais está o crime de pichação, certo? Dito isso, gente, a professora Márcia, ela fez um quiz com vocês, lembram? E esse quiz deveria ter sido respondido por vocês no dia da aula. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês e vamos responder juntos, tá? Vamos responder junto a esse quiz. Aí, quem já respondeu bem, quem não respondeu pode ir lá e marcar a resposta certa. Então, vamos lá. Em relação à arte pública, é um erro afirmar que é um erro. Então, eu vou procurar a afirmação errada, não a afirmação certa, tá? Primeiro passo, é um erro. Essa foi uma questão que caiu no vestibular, tá? Então, vamos lá. Em relação à arte pública, é um erro. Então, dentre as alternativas abaixo, eu vou achar a que contém um erro em relação à arte pública. Alternativa A, busca promover a democratização da arte, embora algumas correntes de pensamento sugerissem a separação entre galerias e espaços públicos.
ela busca realmente promover a democratização da arte. Então, essa afirmativa não está errada. Vamos lá. B. Sofreu transformações significativas nas décadas de 70 e 80? Sim. O que acontece? Ela sofreu essa significativa modificação com o surgimento tanto do hip hop como do grafite. Então, essa também está certa. Eu estou procurando a errada. Alternativa C. Houve grande aumento de números de projetos artísticos com o surgimento de agência especializada em arte pública a se estabelecer entre os Estados Unidos e a Europa, que tem a função de buscar promover a democratização da arte, certo? Embora alguma corrente do pensamento sugerisse a separação entre galerias e espaços públicos. Essa definição também está certa. Hoje nós temos empresas especializadas na produção de arte pública, tá? Nós veremos mais para frente. D. Esquemas de fomento. Fomento é divulgação. Fomento é sinônimo de divulgação. Então, esquema de divulgação às artes, como cobrança de porcentagem sobre obras a serem repassadas para o fundo com a finalidade, estava em voga entre as décadas de 70 e 80. Eu não falei sobre isso, mas estava sim. Então, essa também não contém erro. Obviamente, a alternativa que contém o erro que nós estamos procurando é a alternativa. Obviamente, só pode ser a alternativa E, né? Então, vamos lá. E. Essa alternativa está errada. Por quê? Surge tensão entre o público e a arte, especialmente no tocante. Deixa eu ler ela aqui melhor. Surge tensões entre o público e arte, especialmente no tocante ao bem-estar do público em relação às obras. Falso! Se a obra busca o bem-estar das pessoas, não há que se falar em tensão. Ninguém teve tensão. Esta, com certeza, é a resposta errada. Porque, surge tensões, não surgem tensões. Então, é um erro falar que surgem tensões, tá? Fato corroborado. Corroborado é evidenciado pelas discussões acerca do arqueduto de Lerna a ser instalados às margens do Rio Sena em 1978. Não, essa está errada. Não houve tensão, houve colaboração na instalação dessa obra às margens do Rio Sena. Justificativa, eu escrevo aqui, justificativa. A arte pública nada mais é do que uma das formas de expressão de arte que pode vir a acontecer em qualquer mídia, desde que a forma e a função da mesma estejam relacionados ao público em geral. Tal característica nasce de um processo criado em torno da sociedade. É válido frisar que este gênero de arte específico, que está relacionado ao discurso profissional e crítico próprio, a arte pública tende a ser constituída a partir dos elementos visuais e físicos, os quais são acessíveis ao público e que são instalados ou ensinados em espaços públicos. Lógico, não há que se haver tensão. Geralmente, a arte pública busca incorporar vários conceitos públicos ou universais, em vez de conceitos comerciais, como a gente vê na arte privada, certo? Por fim, gente, eu disponibilizei para vocês um questionário, e o questionário ele está no Google Classroom. Vocês podem acessá-los e respondê-lo. Ele está em modelo formulário do Google, mas não é somente isso. Vocês vão responder o questionário com 8 questões, é de certo ou errado. Tudo que vocês procurarem vai estar nesses slides que eu coloquei aí. Todas as questões foram retiradas desses slides. Alguma vocês vão pensar, não vai estar escrito no slide, a resposta não vai estar no slide. A resposta vai estar no entendimento de algumas frases que eu coloquei, tá? Em relação às questões. Não se esqueçam, quem não respondeu ainda a questão da professora Márcia na aula do dia 19 de fevereiro, a alternativa que vocês têm que marcar é a letra E, que é a única que contém erro sobre a arte pública. Gente, essa é a atividade final. Escolha um tema e faça uma intervenção no muro branco. Eu fiz aí um muro branco para vocês, tá?
Eu peguei uma figura de um muro branco. Eu quero que vocês ou façam o mesmo ou desenhem um muro e façam uma intervenção contestadora. Escolha um tema. Tem temas muito legais como Covid-19, discriminação, política. Tem vários temas legais para a gente questionar nesse momento. Então, eu quero que vocês escolham um tema, façam numa folha de papel sulfite, desenhem um muro, desenhem intervenção, seja ela com frases, seja ela com desenhos, ou colagem, da forma que vocês quiserem, postem no Classroom e qualquer dúvida estarei à disposição, tanto por WhatsApp, por Classroom, por e-mail, podem me chamar a qualquer hora que eu atendo. Eu verificarei a possibilidade de terça-feira estarmos fazendo uma aula de tira dúvidas. Se alguém quiser, está convidado desde já. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, bom trabalho!